Muito bom dia. Depois de uma semana mergulhado na economia argentina, onde eu já divulguei bastante conteúdo que está disponível lá no meu canal do YouTube, de volta aqui ao Brasil. Na sexta-feira saíram dados importantes da economia americana. O payroll, onde abriram menos vagas de trabalho do que o mercado esperava no mês. Porém, o crescimento salarial continua pressionando a inflação, veio acima do que o mercado esperava, e isso leva a entender que os Estados Unidos terão que continuar a subir sua taxa de juros, só não sabemos se mais uma ou duas vezes. Em meio a uma guerra comercial dos Estados Unidos com a China, Yellen, secretário do Tesouro americano, viajou à China e se encontrou com seu homólogo, vice-primeiro-ministro chinês, também o primeiro-ministro e também o ministro das Finanças, com um grande desafio pela frente. Impor, digamos, a soberania americana, ao mesmo tempo sem afetar a atividade econômica chinesa. Lembrando que os dois países vêm impondo restrições às exportações, principalmente de produtos de alta tecnologia, importante para o desenvolvimento da inteligência artificial, que ficou tão em voga agora e estará daqui para frente, que eu não digo que é um futuro, mas sim já é um presente e que obviamente irá se desenvolvendo, tá? Falando um pouquinho da China, Jack Ma, o dono da Alibaba e do Ant Group, que estava numa briga com o governo chinês, depois que em 2020, outubro de 2020, ele em uma palestra falou mal do governo chinês, falou mal da burocracia chinesa como um todo. Ele acabou saindo de cena durante uns meses. As suas empresas, depois de 3 anos no meio dessa briga, acabaram perdendo 850 bilhões de dólares em valor de mercado, tiveram que dividir as atividades das empresas, principalmente naquela de concessão de crédito, tiveram que cancelar o seu IPO, que movimentaria bilhões naquela época, e impuseram multas. Então eles pagaram mais de 1 bi de multa, inclusive a Tencent, que é uma empresa importantíssima chinesa, que todo mundo aqui no Ocidente já conhece pela sua importância tecnológica. Então esse fim desse conflito depois de 3 anos acabaram impulsionando as ações de tecnologia por lá, especialmente na China, tá? Falando ainda um pouquinho de China, saiu nessa madrugada dados da inflação chinesa. Ela veio abaixo do que o mercado esperava no mês, cresceu 0,2. Quando a gente analisa a inflação na porta da fábrica, ou seja, a inflação ao produtor lá no começo da cadeia produtiva, ela caiu 5,4%. Foi a maior queda, ou seja, a menor inflação lá no começo da cadeia produtiva, a maior deflação nesse caso, em 7 anos e meio, tá? Já a inflação, que também veio abaixo do esperado, ela veio a menor desde a deflação de fevereiro de 2021. A China vem apresentando dados econômicos bastante perigosos, especialmente no setor imobiliário, que representa mais de 25% do PIB chinês. Essa semana a gente ainda vai conhecer decisões de política monetária, taxas de juros do Canadá, que deverá subir ainda mais 0,5% e chegar a 5%, na maior taxa de juros em 22 anos, a Nova Zelândia e a Coreia do Sul. É o que eu venho falando. As taxas de juros permaneceram baixas durante mais de uma década por conta de injeções trilionárias que os bancos centrais fizeram, acabaram movimentando o preço do dinheiro, que é a taxa de juros. Uma taxa de juros mais baixa estimula a tomada de crédito, isso leva a algumas bolhas e a gente chega numa crise gerada por essa impressão de dinheiro que sempre surge com a ideia de que salvar a economia acaba trazendo um problema muito maior. O que a gente vê agora é uma série de dificuldades das empresas e pessoas físicas em se adaptar a esse novo cenário de taxa de juros, que veio provavelmente para ficar, com taxa de juros estruturalmente mais alta. Não sei se nesse patamar que estamos agora de aperto monetário, depois que o mundo passou por a maior inflação, principalmente os países desenvolvidos dos últimos 40 anos, mas que sim, essa taxa será estruturalmente mais alta do que foi na última década. Correções das intervenções que foram feitas nas últimas décadas e aquelas que a gente acaba sempre defendendo e esquece que as consequências chegam no médio e no longo prazo, tá? Falando ainda em inflação, a gente vai ter dados essa semana no Brasil, na Índia e na Rússia, 3 dos países que, digamos, podem brigar pelo capital lá de fora. Mas o Brasil acaba levando uma vantagem nesse momento, porque tem uma mínima estabilidade econômica e institucional. A Índia também, mas é um país culturalmente bastante diferente, a Rússia em guerra, e o país que verdadeiramente está brigando hoje é o México. Então isso deve continuar atraindo capital para o Brasil e acaba valorizando o real frente ao dólar e mantendo uma inflação
mais controlada. Vai muito além do que a gente pensa de cenários domésticos positivos. Vai muito além disso, é um cenário muito mais mundial como um todo, tá? Falando nisso, também foi aprovada a reforma tributária. Hoje, até o final do dia, eu vou subir um vídeo explicando detalhes sobre essa reforma, que sim, está gerando bastante discussão, principalmente pela velocidade. Depois de 30 anos de discussão, ela foi aprovada em poucas horas. Tem pontos positivos, mas também tem bastante ponto negativo, em que eu vou trazer no final do dia essa análise como um todo, tá bom? Então, uma ótima semana para todo mundo. Dúvidas, por favor, comentem. Gostando desse conteúdo, me ajudem compartilhando, que é super importante para a manutenção desse trabalho diário. Uma ótima segunda-feira.